E Charles, você já em grande auge, muito sucesso, com certeza você estava ganhando muito dinheiro. A partir de que ponto você percebeu que você precisava de uma mudança de vida? É claro, você já vinha com essa doença, com essa depressão, com certeza isso te deixava angustiado, desanimado, mas ainda assim eu pude observar no seu testemunho que aos finais de semana você trabalhava, durante a semana você ficava deprimido, mas nos finais de semana você trabalhava. A partir de que ponto? O que aconteceu, né? Qual foi o momento em que você teve a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso, esse Cristo vivo, que hoje vive assim plenamente na sua vida, na sua família, nos seus negócios? Bom, a depressão foi trabalhando no meu corpo e mente aos poucos, né? Eu fui me definhando, na realidade. Eu consegui, como tem um testemunho, né? Eu conseguia sair na sexta para fazer os shows porque eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eram 32 pessoas trabalhando comigo, 32 famílias. Então eu levantava a força da cama, ia fazer os shows, fazia os shows, voltava na segunda para essa cama e ninguém me tirava dela. Poucas pessoas tinham autorização de levar comida para mim, de suportar a mim. E foi uma fase muito difícil. Só que eu foi aumentando. Chegou ao ponto de eu acabar com a banda, de eu não aguentar mais fazer os shows. E por várias vezes eu me perguntei, por exemplo, eu fiz um show em Londrina, no Paraná, tinha 80 mil pessoas nesse show, as pessoas gritando meu nome lá, cantando minha música, e eu sentindo um vazio inexplicável. Outra vez eu estava fazendo um show no aniversário de uma cidade no Maranhão, onde as pessoas gritavam meu nome e a polícia militar teve que vir para me tirar do palco, e eu naquele momento senti um vazio muito grande, uma dor muito forte, e eu não sabia, não tinha explicação para que vazio era aquele. E hoje eu tenho, né? Hoje eu posso explicar a todos que esse vazio, nada mais nada menos, era a criatura que sou eu sentindo falta do Criador Jesus, né? Assim como um bebê sente falta da mãe, nós criaturas sentimos falta do nosso rei e às vezes a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe que estamos com essa falta, sentindo falta do Criador Jesus. E eu fui aumentando ao ponto de eu perder tudo. Perdi a banda, as pessoas que estavam comigo, e eu lembro que eu estava numa cidade no Piauí, a capital do Piauí, Teresina, e eu falei com Deus uma noite porque eu estava querendo tirar minha vida, eu não sentia mais vontade de viver, eu só não tinha coragem, mas eu pedia a Deus para que me levasse, para que tirasse minha vida, porque tudo que viesse após aquilo ali que eu estava vivendo seria melhor na minha cabeça. E eu comecei a pedir a Deus para que Ele falasse comigo, e Ele falou. Ele falou, quando eu abri a Bíblia em Isaías 57:14 em diante, Deus falou comigo verdadeiramente. Aquela noite eu senti um alívio muito grande, eu consegui dormir aquela noite, que foi uma noite assim, muito bacana. E eu costumo dizer também no meu testemunho que 10 horas da manhã, grande parte dos meus problemas estavam solucionados. E desde aquela data, nunca mais eu senti nada no meu coração. E eu comecei a glorificar Deus por isso, porque eu comecei a ver que Ele existia realmente, e não era um mito, era a verdade. Tanto é que o título do meu CD é Eu Acredito em Deus. Então eu comecei a crer realmente que ele existia, e eu comecei a trilhar o caminho dele, buscar, aprender mais que Deus é esse, ler a Bíblia, perguntar, frequentar uma igreja. Foi onde eu fui, automaticamente, aos poucos, fui me desligando das coisas do mundo, do artista Charles da Rocinha, e eu fui me ligando nas coisas de Deus. Chegou um ponto que eu não conseguia mais voltar atrás, porque eu vi que Deus existia, Deus era verdadeiro, estava falando comigo a todo instante, toda hora, como um novo convertido ali, buscando verdadeiramente. Toda hora ele falava comigo em alguma coisa, ele falava comigo, me ensinando. Eu estava no deserto, passando pelo deserto, mas o deserto não era meu endereço, eu estava apenas passando por ele, e eu comecei a viver uma nova vida em Cristo. E eu não pude mais voltar atrás, não pude porque eu descobri que Ele era verdadeiro. E eu comecei a ver não só na minha vida, mas na vida das pessoas também que me acompanhavam, na vida das pessoas da igreja, as pessoas onde eu viajava, eu via que Deus também transformava a vida de pessoas. Então não tinha como mais voltar atrás. Como é que você volta atrás e diz um não para um Deus que te disse sim?
Que lindo, Charles. Vamos falar então agora a respeito dessa sua nova carreira, podemos dizer assim, né? Porque você hoje tem transmitido a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira tremenda, que é com um trabalho assim maravilhoso, esse CD, que é o primeiro de muitos que virão. Eu gostaria que você falasse a respeito desse trabalho, como surgiu a ideia, porque nós sabemos que a gente diz trabalho porque você tem que sim se dedicar o seu tempo, você aceita convites para viagens, como tá? Bom, em Isaías 57:14 em diante, Deus começou a me prometer naquela época que ele começou a dizer por que estava daquele jeito comigo. Isso tinha virado a face para mim, estava virado por causa da minha cobiça e etc. Eu entendi muito bem. Mas ele também começou a prometer muitas coisas, que iria me tirar daquele sufoco, que ia me fazer feliz, que ia me dar tudo que eu tinha perdido. E tem duas promessas assim que eu mais me apego, né? Me apeguei na época e me apego hoje. Uma que ele falou assim: com o fruto dos teus lábios eu criaria paz para quem estiver perto e quem estiver longe. E naquele momento eu entendi que eu iria cantar. Mas eu perguntei: mas como, Senhor, que eu vou cantar agora se eu perdi tudo? Eu não tenho mais como gravar um CD, eu gravar um CD por 35 mil reais. Como é que eu vou conseguir 35 mil reais para gravar um CD? Mas do agir de Deus é lindo, né? Como diz a canção, como diz o hino da Damares. Eu comecei a trilhar um caminho que Deus começou a colocar na minha frente. Eu fui parar em Fortaleza, no estúdio de um amigo, um estúdio que estava parado. De repente ele começou a renovar o estúdio e ele me ofereceu um trabalho. Falou: fica aqui comigo, toma conta das minhas coisas que a gente grava um CD seu.